Olá! Para iniciar essa primeira aula, que é a introdução sobre o tema, eu começo com duas citações de autores desconhecidos. A primeira citação refere-se ao seguinte, abre aspas, trazer um lápis da China custa alguns poucos centavos de reais. Porém, distribuir esse mesmo lápis dentro da cidade de São Paulo custa 4 vezes mais. Fecha aspas. A segunda citação traz para a gente, abre aspas, hoje, no horário de pico de São Paulo, a velocidade média de um automóvel é menor que a velocidade das carroças em Paris do século XX. Fecha aspas. Essas duas citações de autores desconhecidos traz para a gente a importância da mobilidade urbana. E essa mobilidade urbana, que refere-se a pessoas e a cargas também, impacta no nosso dia a dia. Nós iremos trabalhar, refletir sobre isso tanto na nossa vida, quanto como que isso impacta também no transporte de cargas. Venha comigo. A TomTom Traffic Index, uma empresa de aplicativo de navegação, realizou uma pesquisa com 390 cidades em 56 países sobre mobilidade urbana. Essa empresa ela trabalhou com os seguintes critérios, o gasto com combustível e a emissão de CO2. Veja a importância da sustentabilidade também nesse cenário. Avaliaram um trajeto para percorrer 10 quilômetros. Quais foram os resultados encontrados? A cidade de Recife, em Pernambuco, possui a maior lentidão. Gasta-se 22 minutos e 50 segundos para percorrer 10 quilômetros. São Paulo, nós temos um cenário de 22 minutos e 10 segundos, pouco abaixo do que a cidade de Recife. Já Brasília é a cidade que possui a maior fluidez, cerca de 12 minutos e 50 segundos. Pasmem, Londres, na Inglaterra, gasta-se 36 minutos e 20 segundos. O que esses dados trazem para a gente? A importância de cada dia mais investir em logística urbana, porque com isso nós iremos avançarmos em mobilidade de pessoas e de cargas. Outra pesquisa, que foi feita pelo aplicativo de trânsito Waze em 2016, chegou-se à seguinte conclusão, o Brasil ocupava o 20º melhor lugar do mundo para se dirigir. Ainda não é algo tão ruim assim, se considerarmos a quantidade de países que nós temos. E quais seriam os critérios que essa pesquisa avaliou? Condições do trânsito, a qualidade viária e a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas. Mas nós sabemos muito bem que a nossa realidade, nós temos ainda que muito a melhorar, com certeza. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, foi considerada a melhor cidade para se dirigir na época dessa pesquisa. São José, em Santa Catarina, uma das piores cidades para se dirigir. E quais foram as melhores cidades para se dirigir na região sudeste, ali no interior de São Paulo? Sorocaba, Atibaia, Taubaté, Jacareí e a Grande Campinas. Veja, em relação a isso, nós temos que cidades interioranas acabam tendo uma fluidez um pouco melhor, por questões óbvias em relação à quantidade de veículos e de pessoas. A Confederação Nacional das Indústrias realizou também uma outra pesquisa em que concluíram que 36% dos brasileiros passam mais de 1 hora por dia no trânsito. Isso se refere a 1/3 da sua vida. 29% dos entrevistados disseram que o tempo de locomoção aumentou principalmente depois da pandemia. 49% do tempo perdido no trânsito afeta a produtividade. Olha como que isso impacta como um todo, E eu já disse para você que mobilidade urbana inclui-se, além das pessoas, que é algo que nós estamos falando nessa aula introdutória, inclui-se também cargas. O transporte de cargas teve o seu boom com o crescimento do e-commerce, o comércio eletrônico, e, consequentemente, da logística expressa, que é a entrega 24 horas. Você compra e em 24 horas a mercadoria está na sua casa. E nós temos que pensarmos nos desafios da mobilidade urbana. Na década de 1990, pesquisas de tráfego com o objetivo de amenizar o problema de transporte de cargas, com o aumento do fluxo de veículos, o grande número de viagens com pouca ou nenhuma carga e a ineficiência das regras de trânsito de estacionamento, trouxeram questões desafiadoras. Como que eu vou fazer com um grande número de fluxo de veículos? Hoje, nas residências, em média, nós temos mais de um veículo
por residência, que antes era normalmente um. Nós temos um grande número de viagens, principalmente por causa do aquecimento do comércio eletrônico. A todo momento sai, né, chega cargas, entregas. E nós temos, do outro lado, uma ineficiência das regras de trânsito de estacionamento, que nós iremos discutir em aulas posteriores. Então, são desafios importantes a serem considerados. Ainda nessa via, a Lei 2.587 trouxe que municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar plano de mobilidade urbana integrado com plano diretor. O que é isso? Cidades que têm até 20 mil habitantes já devem se preocupar com a mobilidade urbana, que na verdade deveria ser uma preocupação de todas as cidades, porque mesmo que aquela cidade tenha menos de 20 mil habitantes, ela tem a projeção sim de crescer. E uma cidade que é muito bem planejada e estruturada, ela consegue crescer a contento, crescer com infraestrutura. Veja que nós falamos que Brasília foi uma das cidades com melhor mobilidade, uma das consideradas entre pesquisas que foram feitas. Mas por quê? Brasília foi uma cidade planejada. Brasília não cresceu desordenadamente. Então, a importância desse projeto integrado com o plano diretor traz para a gente desafios suplantados. Muitos desses desafios que nós acabamos de citar poderão ser, sim, suplantados a partir dessa integração e dessa preocupação já desde do início da cidade, desde o início da sua criação, do seu projeto de expansão. O poder público, ele tem ali a tentativa de trabalhar com medidas regulatórias. Por exemplo, restringir rotas, horários, como acontece em São Paulo, regiões, tipos de produtos e veículos, determinados veículos de cargas, a depender do tamanho, do peso e do produto, não pode transitar a partir de tal hora, ou não pode transitar naquela via. Tudo isso para quê? Reduzir conflito de ruído, melhorar a segurança, pensar na capacidade do sistema viário. O que é capacidade do sistema viário? Capacidade das vias, se vai comportar ou não, se vai gerar congestionamento, dentre outros aspectos. É preciso pensar que a restrição de circulação de veículos de carga tem como objetivo reduzir esse fluxo de veículos em dias e horários específicos. São algumas estratégias, como eu disse, medidas regulatórias que São Paulo tem adotado. Inclusive, nós iremos falar, né, sobre isso nas aulas também posteriores, a questão até de rodízios, de veículos mesmo de pessoas. Tais dias, final da placa tal, não pode circular. Tudo isso para tentar gerar uma maior mobilidade. Imagina todo mundo ali no centro da cidade, principalmente em horários de pico, né? Que são considerados horário 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, horário do almoço, que é a hora que todo mundo vai para o trabalho, almoça ou vai embora. E transporte de carga e descarga em áreas centrais de grandes cidades também é uma grande preocupação. A minha cidade, por exemplo, o projeto dela como é uma cidade de pequeno porte, tem um carga e descarga a cada quadra ali, a cada quarteirão, né, naquela rua. E a gente vê que não, uma cidade pequena que tem 2 vias principais, em que, né, no mesmo quarteirão ali, numa via, nós temos mais de um carga e descarga. Isso atrapalha a mobilidade urbana. E aí os lojistas eles têm que se organizar, usa um ponto único, se organiza para que esse ponto único seja carga e descarga para todas as lojas daquele quarteirão ali, daquela via. E assim, libera mais espaço para estacionamento para os outros veículos. Então, é importante pensar sobre isso, né? E essas análises é importante para minimizar o problema de logística urbana, né? E aí a gente trabalha o conceito de City Logistics, né? Cujo objetivo é otimizar as atividades logísticas de manuseio, transporte, armazenagem e comercialização em áreas urbanas, sempre pensando quais são os impactos sociais, econômicos, ambientais e financeiros. O conceito de logística urbana, ele não é algo novo, surgiu também na década de 1990, lá com os países europeus, Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca, começaram a trabalhar o termo já na década de 1990. O projeto piloto de distribuição de centros urbanos, o City Logistics, já havia
envolvido, né, várias áreas como geografia, arquitetura e urbanismo, economia, o direito, a engenharia, a pesquisa operacional. Então, já na década de 1990, esses países eles já desenvolviam projeto piloto, né, de distribuição de centros urbanos. E a gente tem que considerar sempre o ambiente do tráfego, o congestionamento, o consumo energético de combustível, né, fóssil, que nós já falamos sobre isso, e já existe uma alternativa, que é a mobilidade elétrica, os veículos elétricos, tudo para tentar reduzir a emissão, gerar a questão de reduzir o consumo energético, emissão de CO2, combustível fóssil, diesel, gasolina, etanol, emite muito CO2, e aí a gente vai ter um aquecimento, né, gás de efeito estufa, nós vamos ter uma série de problemas ambientais. E é importante a gente pensar que a logística urbana, ela envolve 4 agentes: os embarcadores, os transportadores, a população e o poder público. Qual que é a importância e o papel de cada um? Embarcadores, eles são responsáveis pelo envio e recebimento de produtos. Já os transportadores distribuem os produtos para os clientes. Então, uma vez que você faz a compra, o embarcador vai enviar o produto através do transportador. A população somos nós também que consumimos, que vivemos e moramos também nos centros urbanos. Nós temos o poder público, que tem a finalidade de intermediar os 3 agentes e tomar medidas regulatórias. O poder público é um dos grandes responsáveis por isso, né? Nesse aspecto, nós podemos ter, inclusive, espaço logístico urbano, que são pontos de transbordo entre via e recebimento de mercadoria na área urbana. Qual que é o objetivo de um LU? Otimizar a entrega de produtos, considerando fatores operacionais e ambientais. E aí as mercadorias entregues são feitas, né, através de veículos elétricos, para reduzir CO2, bicicleta, cyclocargo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né? A França é um dos primeiros países a adotar o LU. E a abordagem da literatura ainda é um pouco limitada nesse cenário, mas nós já temos outros estudos, inclusive em Belo Horizonte, em outras regiões do nosso país, já com estudos para implantação desses espaços alternativos. Caso não seja viável, nós temos também outras alternativas, como, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema para amenizar descarregamento de veículos, melhorias da qualidade das vias, que é algo importante e crucial, né? Nós falamos lá em modais de transporte sobre a necessidade, principalmente dessas melhorias no transporte rodoviário, que é algo que impacta os custos de manutenção. A implantação de infraestrutura em áreas adequadas de carga e descarga. Lembra que eu citei, né, para você, você tem um quarteirão e ele é todo dotado por carga e descarga. É preciso ter uma engenharia de trânsito ali para que você não gere também, né, ineficiência como um todo. A criação de sistema inteligente de transporte, e isso a logística 4.0 pode auxiliar um sistema inteligente de transporte através da inteligência artificial, internet das coisas, dentre outras ferramentas. Um sistema subterrâneo também de transporte de carga é o que nós iremos tratar na nossa 7ª aula, né? O centro de distribuição subterrâneo, que já é realidade em vários países. O uso compartilhado de veículos para cargas também é algo que já existe, né, e principalmente no Brasil já é feito, essa ação já é feita entre várias empresas. E as políticas públicas com medidas restritivas de circulação de veículos. Ainda assim, nós precisamos restringir a depender da cidade. E o grande exemplo que nós temos, São Paulo. É uma das cidades, né, que a gente brinca, é o coração comercial do país, e é uma cidade que passa por medidas restritivas, mesmo sabendo que nós temos uma série de outras alternativas a adotar. Então, na próxima aula, nós iremos trabalhar sobre os níveis estratégicos para a logística urbana. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.